Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o Paulo de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. A PlayStation não consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Episódio 16, temporada 5, segundo poste. Hoje em dupla. Diogo Maia na moderação novamente, 2 semanas seguidas. E Pedro Guarda. Como é que estamos, Pedro? Tudo bem, temos aí semana fantástica de paragem de seleções, como nós gostamos. Acho que nunca tínhamos feito esta dupla, nós dois. Não. Acho que não. Foi a Rita... o Azevedo e a Rita. Acho que também já fiz uma com o Azevedo, acho eu. Então pronto, agora. Mas nós somos na verdade uma tripla, porque o meu filho está a tentar intervir, ele está ali a brincar. E então depois não sei se na gravação se vai ouvir, mas ele está ali na brincadeira dele. Pronto. 10 mesinhos. Para quem nos ouve, pedimos desculpa se ouvir ruído. Por acaso a minha filha está lá para dentro com a mãe, portanto talvez não se ouça. Pedro Azevedo está em terras de imigrantes portugueses, está no Luxemburgo, um clássico dos imigrantes. A nossa Rita está a aproveitar finalmente o fim de semana, não sei se é de férias, mas descanso, e portanto hoje não conseguiu estar. 2 semanas seguidas a faltar. Vai ter que compensar. Vai ter que compensar, é isso mesmo. E portanto hoje estou eu e o Guarda. E antes de mais, a malta, obrigado pela semana passada pelos comentários. Hoje trouxe aqui 2 ou 3 comentários para também comentarmos durante o episódio. A quem ainda não comentou, mas que vê os vídeos e não subscreve o canal, por favor, subscrevam o canal, metam gosto, partilhem com a vossa malta, ajuda aqui o projeto e nós também beneficiamos com isso. Portanto, é isso. Desde 1996 Portugal só falhou o acesso a uma competição, o Mundial 98. Hoje carimbou mais uma, com uma vitória histórica por 9-1. Pela segunda vez Portugal marca 9 golos num jogo, pela segunda vez com Roberto Martínez. Portanto, Roberto Martínez é muito mal falado, mas neste momento é o treinador com mais 9-0 que Portugal já viu. Não, 9-0 e 9-1. 9-0 e 9-1, é verdade. Mas há um dominador comum também entre os 2 jogos. O dominador comum, qual é, Pedro? É que não houve o patrão fora, dia 7 na loja. Portanto, estamos a falar de Cristiano Ronaldo. Achas que ganhámos 9-1 porque Cristiano Ronaldo não jogou? Claramente. Portugal ganharia o jogo na mesma, mas não ganharia por 9-1, acho. Ok. Portanto, és da filosofia que Portugal joga melhor. Não está mais liberto psicologicamente, pelo menos é o que me parece. Não tem aquela tentação de jogar para o patrão também, porque inconscientemente, já falámos disso outras vezes, sempre aquele ambiente do último jogo de campeonato nacional onde estás a jogar para o avançado ser o melhor marcador do campeonato, ganhar a bola de prata. Os jogos da seleção são muito isso. E hoje, a partir do momento em que o jogo também se calhasse, isso são tudo suposições, mas se calhasse a estar 2-0, 3-0, aí já era tudo para diminuir a contagem para o gol 1000. Portanto, sim, por acaso eu gostava, a malta que nos ouve, nós também estamos a gravar isto umas horas depois do jogo contra a Arménia. Eu gostava que, não sei se já aconteceu, 2 hat-tricks na seleção portuguesa de jogadores que não são Cristiano Ronaldo no mesmo jogo. Tenho algumas dúvidas. Ou seja, pode já ter acontecido Bruno Fernandes e Cristiano, não me lembro, confesso que não sei, mas 2 jogadores, sendo que um deles é João Neves, que marcou os primeiros 3 golos. Eu tenho muitas dúvidas. Até tenho algumas dúvidas se já tivemos alguma vez 2 hat-tricks no mesmo jogo. Até porque o jogo, a partir daí, Portugal teria que ter marcado 6 golos. Não há assim tantos. Não há assim tantos, é verdade. Portanto, é capaz de ter sido histórico. Que tenha acontecido. Sendo que uma Arménia, eu acho que uma Arménia era frágil, mas não é uma equipa assim, não é uma seleção tão frágil como outras que nós já apanhámos em tempos e que a quem não demos 9-0 ou 9-1, não é? Acho que há seleções mais frágeis. Em defesa de Cristiano Ronaldo, Portugal ganhou 5-0 fora. A Arménia, o Ronaldo marcou. Marcou. Acho que dois, até marcou 2. Sim, um na primeira parte e outro na segunda.
portanto funciona em defesa dele. Agora o que eu sinto, e acho que é geral, sinto a equipa mais solta, pressionar de outra forma. O Gonçalo Ramos faz um trabalho que o Cristiano Ronaldo não faz, mas isso tem a ver com o próprio estilo de jogador que o Gonçalo Ramos é. A idade do Gonçalo Ramos também ajuda. Não podemos pedir ao Cristiano Ronaldo com 41 anos que faça o mesmo que faz o Gonçalo Ramos, que tem 24, aí, não tenho a certeza, mas deve ter assim uns 23, 24, portanto é completamente diferente e oferece outras coisas à seleção. Entretanto, até o Martínez parece bom treinador, porque com aqueles jogadores realmente Portugal tem uma seleção muito forte e tem um meio campo brutal. Já lá vamos, que também queria te perguntar também a questão do 11, mas já lá vamos. Antes disso gostava, porque acho que hoje o jogo, apesar de tudo, Portugal fez com que ele não tivesse grande história, diria. Portugal cumpriu e cumpriu bem, tem que se falar sobre isso, apesar de defensivamente eu acho que é uma seleção que ainda compromete muito, mas antes do jogo de hoje, e acho que o grande destaque hoje, para além do hat-trick de João Neves e de Bruno Fernandes e da vitória e do apuramento, é o maravilhoso equipamento que Portugal apresentou. Tu costumas estar mais por dentro dessas coisas. Eu não sei se é o equipamento que será usado, se teremos esse equipamento, se teremos a possibilidade de voltar a ver este equipamento. Não, do que eu sei é comemorativo e a versão... Há duas versões distintas, é a de jogador e a de fã, de adepto. E acho que cada adepto acaba por ser um bocadinho menos bem conseguida, porque aquela está toda preta, as esquinas estão pela camisola, mas mal se notam. A de jogador, que também está à venda, mas é mais cara, tipo 40 ou 50 euros. E a do adepto, não sei porque as esquinas são muito mais pronunciadas, portanto aqui até parece assim uma camisola mais Ferex. Sim. Mas é que a camisola é mesmo muito bonita. A camisola é dos equipamentos mais bem conseguidos que eu me lembro, mas não vão ser os dois do Mundial. Isto é uma edição comemorativa de Eusébio, não está previsto. A Puma faz um trabalho maravilhoso. Provavelmente haverá um boom de vendas, não sei se vão capitalizar isso para usar esta camisola mais vezes, mas acho que nem estava previsto, era só para hoje e era comemorativo do Eusébio, o que também é estranho que o jogo não tenha sido no Estádio da Luz, apesar do Estádio do Dragão ser o talismã da seleção neste momento. Provavelmente já estava fechado isto, não é? O estádio estava fechado antes. Mas uma homenagem ao Eusébio no Estádio do Dragão acaba por ser um bocado estranho, mas são coisas que acontecem, são mais do que coisas extra futebol que às vezes gostamos de debater e toda a gente fala, acho que são questões de calendário e de acertos. Já devia estar acertado. Um Lourenço choroso. Está a jogar tudo, está. Tranquilo, siga. Entretanto, o que é que eu te dizer antes disso? Antes do equipamento, antes de tudo, Portugal não conseguiu resolver o jogo na Irlanda, que é sem dúvida alguma um terreno conhecido por ser complicado e difícil, não haja dúvidas. Mas Portugal, tal como são jogos diferentes, mas tal como contra a Hungria em casa, Portugal não tinha conseguido garantir o apuramento, não consegue garantir e traz tudo para a última jornada. O que é que faltou a Portugal? Ou o que é que identificas que Portugal não fez na Irlanda, ou que fez e que fez mal, para que nem sequer tenhamos conseguido, na minha opinião, competir? Acho que Portugal não competiu grande coisa na Irlanda. O jogo na Irlanda é muito mal conseguido. Muito mal conseguido, a equipa nunca conseguiu pegar no jogo e Portugal é muito mais forte do que a Irlanda. Olha, eu tenho que trazer o Azevedo para esta conversa, apesar dele não estar. Eu ouvi a antevisão dele ao jogo que ele fez para a Antena 3 e ele de facto, acho que eu concordei em 100% com o que ele disse. A equipa da Irlanda é muito física e se fechava atrás e nem se viu muito isso. Na minha opinião, nem senti muito isso, porque Portugal não quis assumir o jogo. Que ia muito lá atrás, ia tentar meter uma bola na frente, o jogo ia ser parecido com o que tínhamos visto em Lisboa, mas acabou por nem ser muito isso, porque a Irlanda esteve bem no jogo, depois empolgou-se com os adeptos, que fazem ser um ambiente brutal, apesar do desporto rei na Irlanda nem ser o futebol, é o futebol irlandês, não sei se o pessoal sabe isto, que é um futebol meio marado, quem quiser saber mais que pesquise no YouTube, mas esse é que é o desporto rei. Mesmo o rugby acho que é superior ao futebol. Não é? Sim, mas acho que porque o futebol irlandês é uma mistura dos dois. E então é assim uma coisa marada. Quem não souber que vá pesquisar, que eu não percebo nada disso. É agressivo o jogo, pá. É um desporto agressivo. Mas o ambiente brutal, depois a expulsão do Cristiano Ronaldo, quer dizer, é uma coisa absolutamente patética. Apesar de tudo, eu diria que mesmo com a expulsão do Cristiano, Portugal não estava próximo. Antes da expulsão. Isso complicou, ainda empolgou mais os adeptos da Irlanda. Depois aquela questão da choradeira do Ronaldo fazer aquele gesto
que o jogador estava a chorar, depois manda-se para cima do treinador a dizer que foi porque ele andou a fadar. Pá, são coisas que nem faz sentido para o Cristiano Ronaldo meter-se nisso. Quer dizer, primeiro não faz sentido a situação que levou à expulsão. Depois não faz sentido ele ter-se envolvido naquilo. Errou. Quer dizer, isso mostra uma atitude competitiva que o Cristiano Ronaldo ainda tem e que ele parece que está a jogar, parece que tem 18 anos e que não conquistou nada. Nisso eu tiro-lhe o chapéu, só que é uma atitude completamente infantil e complicou aí, matou completamente o jogo de Portugal, mas Portugal nunca conseguiu assumir. Eu acho que lá está, gostamos sempre de andar com a calculadora na mão e de complicar o que é fácil. Eu já tinha dito, estes jogos para mim, estas qualificações perderam muita piada a partir do momento em que quase toda a gente se qualifica. E para estes jogos 10-0, 9-2, 9-1, 8-0 acontecem muito, não só em Portugal. E quer dizer, desde que mudam estas regras e que abarcam um número de qualificados para todas as competições, quer para o Euro, quer para o Mundial, acontecem mais vezes. Portugal ganhou 2 vezes marcando 9 golos. Foram 2 vezes no espaço de 2 anos, quer dizer, ou 3 anos, se quisermos. Isso também demonstra muita coisa e as outras seleções também acabam por ser mais recorrente. E há um desnível muito grande. Tem que ser revisto. Estes quadros competitivos a mim faz muita confusão. Quer dizer, somos pela democratização do futebol, mas ver um Suriname apurar-se para o Mundial, ver umas Ilhas Coração apurarem-se para o Mundial, quer dizer, de repente estamos a ver um Mundial de rugby em que aparece, e neste caso até é Portugal que está nessa posição de underdog, de ser uma equipa amadora a jogar contra a Nova Zelândia e a levar um cabaz, ou então até se bate muito bem. E recebe os parabéns, mas pronto, as vitórias morais. Eu acho que há muita seleção que vai à procura da vitória moral para o Mundial, mas pronto, há outros interesses financeiros e até desportivos, porque quer dizer, quer-se fazer esses países crescer, tem que ser por algum lado. Financeiramente é super rentável. Apesar de tudo, acho que é interessante estar mais difícil, porque eu acho que está mais difícil apurar-se na Europa. Achas que está mais difícil? Eu não concordo. Ou seja, há mais vagas, mas, por exemplo, foi até agora a última jornada, há muita coisa ainda por resolver em todos os grupos. Normalmente é o primeiro e o segundo lugar, é verdade, mas há muitos grupos por resolver na última jornada. Portugal até era daqueles que podia ter resolvido mais cedo. Mas repara que é para equipas de gama média que isso acontece. Por exemplo, esta questão do jogo da Irlanda. A Irlanda qualifica-se para o playoff de uma forma absolutamente fantástica. É histórico. Esta semana na Irlanda, a quantidade de cerveja de Guinness que se deve ter bebido é inacreditável. Ganha 2-0 a Portugal, depois as dá a volta no último minuto. 5 gols do mesmo jogador. Parrott. Yeah. Olha, sabes onde é que ele joga? Na Eredivisie, não é? No AZ. Sim, no AZ. Foi contratado para substituir quem? Pavlidis. Pronto. Aí está ele. Calhar. Olha, Pavlidis que lesionou-se. Aleijou-se. Eu não concordo muito que esteja muito difícil qualificar na Europa. Eu não sei se está muito difícil. Acho que está interessante. Seleções grandes têm sempre percalços e sempre havia um ponto em que parece que já não vai dar, mas depois dá sempre. E para estas seleções tipo Hungria, Irlandas, Escócias, seleções assim do género, é que a coisa é mais impressionante. Mas aguarda, há sempre um papão. Sim, mas eu percebo esse argumento. A questão é que depois, se calhar, vamos a ver no ano que vem no Mundial, vamos ter mais ou menos as mesmas equipas nos quartos, nas meias e na final. É. Sim. E, portanto, desta oportunidade a mais clubes de irem a uma competição destas, mais seleções, mais visibilidade, mais gente, mas depois no final do dia a competição acabará nos mesmos clubes, vá. E portanto, sim, nesse aspecto é o melhor dos dois mundos, não é? É aquilo que tu queres, ou melhor, aquilo que tu gostas de ver numa competição destas, e ao mesmo tempo países que nunca teriam possibilidade e pelo menos vão, mesmo que seja para levar cabazes de 7, 8, é a vida. Mas não achas que isso no Mundial acho que não faz sentido nenhum? Não sei, no Mundial de Clubes tiveste apesar de tudo jogos interessantes e equilibrados, não é? Claro que os clubes grandes se calhar interpretaram a competição de outra forma, não é? Mas apesar de tudo eu acho que não houve assim tantos, e se já estou enganado e peço que me corrijam aí nos comentários, mas não sei se houve assim tantos Portugais e Arménias neste apuramento, não é? Não sei se houve assim tantos. Eu percebo, mas apesar de tudo na Europa, como é que eu ia dizer isto sem ser mal interpretado? O nível médio do futebol é melhor do que na Ásia. É claro. Se calhar uma Hungria batia-se com a melhor seleção da Ásia, que neste momento, excepto do Japão, que é uma belíssima seleção, mas sei lá, da África também. Sim, mas a Hungria bateu-se com Portugal. Bateu-se, mas já acabou por ficar fora. Certo, é verdade. Portanto, mas, por exemplo, uma Irlanda ganhar Portugal na fase de grupos e ganhar agora na Hungria na forma como foi, eu acho que todas as equipas de fora da Europa
pensam que olha, se calhar pode ser a nossa vez numa noite histórica qualquer. Se calhar não é o Suriname, não, mas se calhar equipas, por exemplo, Cabo Verde. Cabo Verde se calhar não ia ao Mundial de outra forma. Apesar de tudo, um jogo numa fase final do Mundial é diferente de numa fase de apuramento. É verdade, tens razão. Entendo. Eu acho, por exemplo, outro dia o meu algoritmo do YouTube é muito engraçado e às vezes dá-me destas coisas que eu adoro. Deu-me, porque já não me lembrava bem, e deu-me o jogo França-Inglaterra do Euro 2004, no Estádio da Luz. E eu agora não quero estar enganado, mas a Inglaterra teve a ganhar até o minuto 90 e perdeu 2-1. E esses jogos já não existem. Nas fases não sei se é verdade. Não existe. Na fase de grupos, na primeira fase, já não existe esses grupos. Nesses jogos já não existe. Já não existe um França-Inglaterra, é isso que me estás a dizer? Já não existe um França-Inglaterra. Pois. Primeiro porque o sorteio assim não o permite, porque os cabeças de série são muito maiores. O França e a Inglaterra vão ser naturalmente cabeças de série. Depois, porque, por exemplo, no Euro o terceiro já se codifica, portanto, porventura um jogo desses, um empatezinho bastaria e pronto, o terceiro ia dar, porque ele ganhou o Euro 2016 porque ficou em terceiro, de outra forma também não. Não havia Éder, não havia história nenhuma. E no Mundial caminhamos para isso, quer dizer, eu acho o Mundial de 48 sessões uma aberração e quero aumentar. Mas, por exemplo, ainda mais. Eu lembro-me que foi essa a primeira competição que eu tenho muita memória. Essa é a primeira competição. Lembro-me de algumas coisas do Mundial de 2002, mas a minha primeira competição é o Euro. Até pelas razões óbvias de ser em Portugal e tudo mais. Eu lembro-me que quando se falava também da Letónia, que se não estou enganado foi a primeira vez que a Letónia foi uma competição grande, e que empata com a Alemanha. Empata com a Alemanha, se não estou enganado. A Letónia eu acho que não faz um mau Euro tendo em conta as expectativas. Mas eu lembro-me de se falar que a Letónia também ia ser um saco de pancada, não sei, a vida é... Mas foram 16 equipas só. Sim, é verdade. E apesar de tudo, havia uma e que estava lá, diria com mais mérito do que as que solidificou agora, mas quer dizer, era mais difícil. E tinha um avançado, não sei se te lembras, que era o Verpakovski. Claro que me lembro. É daquelas memórias. Sabe tudo, é verdade. Então, mas pronto, falando novamente de Portugal e do jogo de hoje, eu acho que o jogo da Irlanda, apesar de tudo, ou seja, acho que esta é uma semana que nem é 8 nem 80, não é? Não somos a pior seleção do mundo porque perdemos na Irlanda, coisa que acontece com alguma regularidade. As equipas grandes perderem lá pontos. Portugal nunca ganhou lá. É muito difícil lá ganhar. Eu acho que Portugal ajudava também. Portugal neste tipo de jogos, tal como o Ozzy disse, acho que Portugal tem que ter alguma capacidade física que eu acho que Portugal neste momento não tem e é notório, não é? Não estou a dizer que o nosso meio campo é um meio campo relativamente baixo, mas é um meio campo forte, mas há jogos em que não dá para jogar, há jogos em que vamos ter menos bola e portanto vai ser preciso ser mais no músculo, ser mais na velocidade, ser mais inteligente sem bola, e Portugal tem tido algumas dificuldades nesse aspecto contra algumas equipas, porque Portugal, eu sinto que Portugal tem dificuldade neste tipo de jogos, não é necessariamente contra equipas grandes em que Portugal tem que ter tanta bola. Acho que Portugal aí até, curiosamente, que eu acho que é uma seleção que tem potencial para ser muito boa com bola. Eu acho que é uma equipa que bate-se muito bem contra as grandes seleções porque a coisa está equiparada. Pronto, depois Portugal tem facilidade nestes jogos contra equipas como estas de hoje, mas eu acho que ali Portugal, quando joga ali com as equipas de gama média, normalmente equipas que se impõem mais forte, mais fisicamente, acho que Portugal tem alguma dificuldade, e depois quando essas equipas fisicamente se conseguem impor e Portugal não consegue dar a volta de outra forma, como é o jogo contra a Irlanda, eu acho que é o mais difícil para as equipas de Roberto Martins. Olha, havia um jogador de futebol que ainda está no ativo, eu não vou dizer quem é que é, que dizia que era muito mais fácil jogar contra equipas boas do que contra equipas más, porque contra as equipas boas está tudo ao mesmo nível e tu já consegues prever, porque estás ao mesmo nível deles, já consegues contra equipas más, tu nem sabes o que é que o gajo vai fazer e pode-lhe sair bem, e o nível é tão mau que tende a arrastar para aquele nível também. Portanto, e acho que é um bocado isso que acontece com a seleção. Achas que houve relaxo também ou não? Ou simplesmente não conseguimos... Não, acho que houve um bocadinho... Eu acho que houve mais relaxar contra a Hungria do que contra a Irlanda. Acho que a Irlanda foi melhor que nós. Pronto. Acho que a Hungria não foi melhor que Portugal. Acho que Portugal com uma atitude competitiva, acho que se Portugal precisa ganhar o jogo na Irlanda, ganhava. Pois. Imagina que precisavas ganhar o jogo. Acho que houve um adiamento. Contra a Hungria sabias, faltam ainda 2 jogos. Há muitos match points. Portanto, havia ali, se não ganhas hoje, obviamente que é um balde de água fria, mas pronto, fica para a próxima. Depois Roberto Martínez tem aquela tirada também infeliz, que é para estes 2 jogos contarem, acabaram mesmo por contar, apesar da probabilidade de Portugal ficar fora. Loucura, essa declaração é uma loucura. Não podes dar essa justificação, não faz sentido. Na Irlanda, a Irlanda é melhor, Portugal também não, parece que não quis muito, e hoje Portugal teve que apertar e
e acaba por apertar bem e ganhar. Naturalmente é uma equipa que é muito mais fraca, mas também não houve nunca senti que a seleção tirasse o pé do acelerador. O resultado é bastante volumoso. Sim, eu acho que há uma coisa preocupante, ou grave, que se pode retirar desta fase de grupos, porque eu não gosto muito. Acho que não há muito padrão, porque as seleções é sempre difícil, jogam 2 em 2 meses, mês a mês e meio. Por acaso acho que agora não há mais nenhuma paragem, não é? Até ao final da época. Deve haver em março para amigáveis. Pronto, mas ou seja, até lá a coisa já não vai ser mês a mês, felizmente. Há uma coisa que é um bocado padronizada, que é, do ponto de vista defensivo, Portugal, muitas dificuldades. Muitos erros em todos os jogos. Portugal tem muitos erros, inclusive é hoje. Portugal, a forma como Portugal sofre o gol é hilariante. É hilariante, não é hilariante, mas não pode acontecer. É muito mais comum do que devia ser numa seleção com a qualidade dos jogadores que tem e supostamente com os anos de trabalho que Roberto Martínez já tem. Portugal sofre muitos gols em transição em que a defesa falha toda, não é só um elemento, a defesa falha toda de forma gritante. Inclusive Diogo Costa, hoje não necessariamente, mas ao contrário, Diogo Costa teve francamente mal. Portanto, há algum comentário sobre o processo defensivo da seleção? E acho que isso foi identificado pelo Martínez, que hoje troca 2 elementos, não tenho enganado, 2. O Mete Nelson de Semedo e o Renato Veiga. Acho que o Gonçalo Inácio de facto está um bocadinho abaixo do nível dele. Mas Portugal, acima de tudo, defensivamente, acho que são falhas de concentração, porque a qualidade dos jogadores estava aí, e nas seleções, apesar de tudo, há pouco tempo para trabalhar esses aspectos. E numa equipa que tende a ser pouco concentrada, que está sempre tão balançada para a frente, tende a ser pouco concentrada, precisas de mais tempo para afinar algumas coisas defensivamente. Talvez não vejas isso noutras seleções, mas se fores a ver o perfil dos jogadores de Portugal, a defesa de hoje, repara na defesa de hoje, Nelson de Semedo, que tem as suas paragens, o Cancelo, que se manda para a frente como não houvesse amanhã, e eu gostei muito de ver o Cancelo hoje ir buscar muitas vezes o jogo por dentro, que é uma coisa meio do Vicent, meio do Guardiola, mas acho que o Cancelo faz todo sentido, e nem é caso veja ver o Cancelo a fazer isso. Depois o Renato Veiga e o Rubén Dias, eu acho que destes todos, e o Rubén Dias também tem as suas paragens, mas o mais fiável de todos ainda acaba por ser o Rubén Dias. O Rubén Dias, que de vez em quando baixa de forma baixa a sério, mas acho que também não foi por aí. Acho que é mesmo do perfil dos jogadores, e depois tens uma seção que se balança tanto para a frente que acabas por levar muitas vezes as transições. Hoje, enquanto o jogo contou, até o intervalo foi interessante ver algumas coisas que eu não estou tão habituado. Eu sei que o Gonçalo Inácio também o faz, mas eu gosto do Renato Veiga. Acho que é um bom jogador de futebol, acho que é um jogador muito útil, acho que é mais do que útil. E foi interessante que houve momentos, claro que o jogo estava muito balançado para isso, e também é por isso que sofremos o gol como sofremos, mas há momentos em que está só o Ruben como central, como defesa, porque o Renato Veiga quase que ia como ala esquerdo, porque o Cancelo muitas vezes vinha para dentro e o Rafael Leão é o extremo. E depois, ao mesmo tempo, do outro lado estava completamente projetado o Nelson Semedo também por dentro e o Bernardo na extrema. Portanto, era interessante ver esta dinâmica quase, como estás a dizer, puramente ofensiva, totalmente ofensiva. E eu sou da opinião que se o Renato Veiga mantiver a época que está a fazer uma época titular indiscutível numa das melhores equipas da La Liga, está a jogar competições europeias, fisicamente é dos melhores que nós temos do ponto de vista físico. Eu não sei porque é que ele não há de ser central da esquerda no Mundial. Mantendo-se saudável, claro, mantendo aqui alguma... Não sei porquê. É uma coisa que nós, apesar de tudo, nós temos 4 centrais, certo? Não está a faltar ninguém. O António Silva, o Gonçalo Inácio, o Rubén Dias e o Renato Veiga. Não há mais ninguém. Certo. Que eu esteja... Já baixou ao Tomás Araújo, mas que vai ser sempre aquela questão com o António Silva, porque ou vai um ou vai outro. Digo que vão os dois ao mesmo tempo, porque neste momento o Otamendi é titular do Benfica e depois vão-se revezando. Sim, mas em condições normais e pegando naquilo que tem sido a estratégia, a forma de trabalhar de Roberto Martínez, se António Silva não se lesionar até lá, esperemos que para o bem dele não, mas Araújo não tem lugar. Sim. Não vai como defesa direita. Estás a falar da questão dos centrais. Ele pode baixar sempre o Palhinha, já baixou o Rubén Neves também, que não fez sentido nenhum. Lá está. Mas neste momento a dupla titular para mim também seria esta: Rubén Dias, Renato Veiga. Eu gosto do Renato Veiga, acho que é um jogador muito válido. Está a jogar titular numa das melhores equipas da La Liga. Eu acho que o Vila Real tem terceiro? Quarto? Quarto. Está lá para cima, está no lugar de Champions. Portanto, eu acho que não há sequer discussão. Eu gosto muito do Gonçalo... Sim, eu gosto muito do Gonçalo Inácio, eu defendo sempre o Gonçalo Inácio, mas a verdade é que o Gonçalo Inácio não subiu muito o nível para aquilo que nós... O teto dele
não está a ser atingido, se quisermos assim dizer. O Gonçalo Inácio acho que sofre um bocadinho com o facto da seleção ter deixado de jogar a 3 centrais. Assim como eu acho que o Gonçalo Inácio também sofre um bocadinho com o facto de Sporting ter deixado de jogar a 3 centrais. Eu acho que sofre um bocadinho. Sim, porque muitas das debilidades dele eram escondidas num sistema de 3. E agora estão mais à mostra. Mesmo assim é um belíssimo central, eu gosto muito, estou sempre a elogiar o Gonçalo Inácio sempre posso, mas acho que não subiu tanto como eu acharia que neste momento. Quer dizer, o Gonçalo Inácio está há 5 anos na equipa sénior de Sporting a jogar titular. Neste momento se calhar já se esperava outra coisa. Isto também não é um... Lá está, depois vamos dar ao ponto da competitividade e do estímulo competitivo. E, por exemplo, se ele tivesse saído para uma França ou para uma Inglaterra, provavelmente já tinha subido um patamar ou 2, mas isso é o que é. Ele também não está muito interessado em si do Sporting para um clube qualquer. Ele tem um desejo que é ir para o Real Madrid. Não sei se não for o Real Madrid não quer ir para lado nenhum. E, portanto, também joga a 4, não se chama de 4. Sim, também não me parece que seja propriamente fácil o Gonçalo Inácio neste momento ir para o Real Madrid, portanto fica no Sporting e fica bem, mas parece que o teto dele esteja a ser atingido como toda a gente a teria. Portanto vês um cenário onde o Renato Veiga é titular no Mundial. Renato Veiga e Rubén Dias, com estas dinâmicas e aliás, apanhando uma fase de grupos que pode ser acessível, tendo em conta a quantidade, volto a repetir, disparatada de equipas que vão. Portugal vai ser cabeça de série e vai apanhar um grupo fácil, não há outra forma de dizer isto. Portanto, acredito que Portugal vai adotar esta estratégia muitas vezes, já vais por dentro, porque seja o Nelson de Semedo, seja o Cancelo, seja o Nuno Mendes, provavelmente será Nuno Mendes à esquerda e Cancelo à direita, quer dizer, mas são locomotivas. Faz subir um bocadinho o Renato Veiga e fica o Rubén Dias naquela posição. Portanto, porque Portugal vai ser muito balançado para a frente. Depois, quando começar a apanhar equipas de outro calibre, as coisas vão vamos fazer ter que ser revistas. Vamos fazer aqui um exercício que é ao dia de hoje, contando que os jogadores estão todos fisicamente bem. Por exemplo, Pedro Neto, quem é que me falta? O Cristiano Ronaldo, ainda me falta um que está de fora, Nuno Mendes. Ao dia de hoje, se tivesse de escolher um 11 neste sistema 4-3-3, qual é que era o teu 11? E já agora podes dizer os três substitutos. Os 3 jokers, exatamente. Diogo Costa. Posso começar se quiseres. Ok. Vai, Diogo Costa. Olha, até podemos ir por seleção. Por seleção, por posição. Sim, Diogo Costa também. Venho com o Diogo Costa. À esquerda eu ia com o Nuno Mendes, não é? Não, óbvio. Nuno Mendes também. No meio eu ia com o Renato Veiga e com o Rubén Dias. Também. À direita, se quiseres, eu digo agora para não ser sempre tu primeiro. Cancelo também. Meio campo, eu não mexi no meio campo. Acho que o meio campo está bom, não se mexe. Acho que João Neves e Vitinha são uma dupla que tem que ficar. E eu à frente jogaria sempre com o Bruno. Eu sou um Bruno dependente. Também Bruno acho que teve umas declarações muito interessantes no fim. É sempre muito interessante ouvir o Bruno. E também há ali eu acho que há uma capacidade de autoanálise do Bruno muito interessante. O Bruno tem os seus defeitos, já falámos aqui várias vezes, mas tem desculpa, rimo. Mas o Bruno tem a capacidade de autoanálise e de autocrítica muito, muito, muito interessante. Acho que é muito interessante ouvir um jogador falar assim e fala sobre o Vitinha e sobre o João Neves naqueles papéis e diz que aqueles papéis estão bem entregues àqueles 2 jogadores e que ele neste momento ali, nesta equipa, prefere jogar naquela posição mais perto da área. Pronto, Fernandes vai dar um excelente treinador, é o que eu te posso dizer. Sim, tem tudo para dar um excelente treinador. Em relação ao meio campo, o meu meio campo também seria o mesmo que o teu. Ok, e à frente? À frente ia de Pedro Neto. À direita ou à esquerda? À direita. Ok. Eu à direita também vou com o Pedro Neto. Yeah. À esquerda. Eu gosto do Rafael Leão, só que o Rafael Leão não passa disto. Por mais que uma pessoa queira não passa disto. Portanto, ia de João Félix. Ok, Pedro Azevedo. Ia de João Félix. Eu ia com o Rafael Leão. Eu percebo o argumento, mas ia com o Rafael Leão. E à frente? E à frente ia de Gonçalo Ramos. Eu ia com o Cristiano. A sério? É o Cristiano. Sim, acho que para o Mundial tem que ir o Cristiano. E eu percebo, lá está, porque depois os meus 3 jokers, consoante o meu 11, os meus 3 jokers são. Acho que falta um extremo desequilibrador, portanto, eu acho que o Francisco Conceição é um joker muito útil nesta seleção. Acho que, apesar de tudo, apesar das minhas críticas já feitas ao Bernardo, acho que o Bernardo é o meu segundo joker. E o meu terceiro joker é o Gonçalo Ramos. Sendo que há aqui um quarto joker, desculpa Azevedo, que é só o quarto joker, que é o Félix. Sendo que eu acho que o Félix é engraçado, porque se saísse o Rafael Leão, eu não punha nem o Bernardo
nem o Gonçalo Ramos, né? Quem o colocaria como joker, nem o Francisco Conceição, quem o colocaria seria o Félix. Sendo que há aqui uma nota que eu também acho que depende, eu acho que eu só não coloco o Pedro Gonçalves e o Trincão, principalmente o Pedro Gonçalves, como um dos jokers, porque eu acho que a seleção tem jogadores por dentro que fazem as coisas do Pote. O Pote tem uma relação, se calhar, até melhor com a baliza do que a maior parte deles, mas acho que Portugal já joga tão por dentro, porque eu acho que o Pote, apesar de tudo, é uma opção super válida. Espero que vá ao Mundial, acho que é jogador, obviamente, que é um dos selecionáveis, mas não entra aqui na minha categoria de jokers. Olha, para mim, jokers. Cristiano Ronaldo, apesar de tudo. Claro. Acho que se aceitasse um papel secundário na seleção seria benéfico para todos, inclusivamente para ele. Eu acho que ele só vai aceitar isso no Europeu, que é a última competição dele. Não pode ir ao Europeu. Pá, paciência, desculpa. Está bem. Pá, paciência, Mas desculpa. tu agora é que defines isso? Olha. Portugal não pode levar ao Europeu 2028 um jogador com 43 anos. Pronto, então. Espera aí sentadinho que é onde nós estamos. Pá, nem quer pensar nisso. Depois, Francisco Conceição, outro joker. Ok. À frente, Trincão? O Trincão é outro. Bernardo Silva e Rafael Leão nem sequer estão nessa lista. Ai, o Rafael Leão, esqueci. Pois, é que Portugal tem seleções. Sim, mas mesmo assim vou com o Rafael Leão, é muito pastelento. O Bernardo Silva não é um jogador que dá bravatas. Portanto, Ronaldo, Trincão e Conceição. Yeah. Okay. Apesar de tudo, olha, há muitas soluções. É bom sinal, Portugal tem muita solução de fora neste momento, não é? E infelizmente já não há Diogo Jota, mas aqui ainda havia Diogo Jota, não é? Nesta seleção. Portanto, isto era um farto de opções. Mas às vezes parece, quanto mais opções, mais parece que o Roberto Martínez também gosta de inventar. Sim, o Roberto Martínez tem muito para onde se criticar, mas quer dizer, é quase impossível não fazer grandes campanhas com esta seleção, com este leque de jogadores. É uma coisa inacreditável que Portugal tem. Vais-me dizer que a Bélgica ele também tinha, só que eu acho que Portugal tem mais opções do que tinha a Bélgica do Martínez. Tu chegas ao Banco de Portugal e mesmo o adepto mais desatento conhece os jogadores quase todos. Eu acho que Portugal, que a seleção belga, o 11 era equiparável em termos de qualidade pura e dura, acho que tem muito bons jogadores. Acho que as segundas linhas estavam uma distância maior do que as nossas. Acho que as nossas segundas linhas são melhores que as segundas linhas da Bélgica. Sim, sem dúvida, era isso que eu estava a dizer. Eu só diria que, já disse isso várias vezes, acho que o Diogo Costa devia ter mais concorrência, não tem, e eu diria que nós não temos dois centrais de topo. Não tens. Pronto. Acho que temos o Ruben Dias. Quem é que eram os centrais da Bélgica com o... Não te falo na comparação, estou a falar agora na atualidade. Acho que Portugal não tem dois centrais de topo. Acho que não coloco o Renato Veiga num top 15 centrais do mundo, por exemplo. Mas, por exemplo, se o Tomás Araújo com o jogo e podendo disputar essa posição, acho que pode. Acho que pode, mas está longe. Sim, em termos atuais, percebo o que queres dizer. Acho que o Inácio, neste momento, está à frente do Tomás. Neste momento. Em termos de. Claro que jogam. Não há. Portanto, eu acho que nem o Renato nem o Inácio são centrais de primeira linha europeia. E já sei que há muita gente que acha que o Ruben Dias não é. Pá, obviamente, para mim é central titularíssimo da equipa do Guardiola há não sei quantos anos. Quer dizer, que diga-se o que se disser. Quer dizer, para essa hora de ideias também o Van Dijk tem muitas paragens, tem jogos em que também está mal, tem épocas em que está mal. Quer dizer, o Van Dijk não deixa de ser dos melhores centrais da Europa. Não é? Acho que o Ruben tem outras características que não são tão interessantes para o comentadorismo moderno, mas eu acho que o Ruben é um central de topo, sem dúvida alguma. Acho que não temos. Pronto, temos segundas, temos os outros centrais são de segunda linha europeia, acho eu. E o António acho que está na terceira. Pronto, acho que nem sequer está na segunda. Estava aqui os centrais da Bélgica com o Martínez, era o Vermaelen e o Vertonghen. Pois, e depois veio o Alderweireld. Sim. Portanto, apesar de tudo, eram centrais de topo, no sentido em que jogavam nas equipas de topo. Sério, mas em termos de comparação direta, não sei se por exemplo, o Vertonghen já teve. O Vertonghen era muito bastante, era muito dentro, ainda é. Mas era muito dentro. Era um belíssimo central, não era topo, acho eu. Sim. Quer dizer, o Vertonghen era titular indiscutível de um Tottenham, não é? Foi muitos anos, certo? Sim, eu não considero que fosse um central de topo, mas sim, percebo a comparação. Não querendo bater neste tópico, acho que tens razão. Se formos pela defesa de Portugal, a defesa de Portugal está um bocadinho atrás do resto da equipa, sem dúvida. Em termos os centrais. Usavas não, uma brincadeira, o Nuno Mendes e o Cancelo.
Sim. É uma brincadeira. Sim, mesmo as outras opções, mesmo Nelson Semedo, mesmo Diogo Dalot, quer dizer, eu sei que a malta bate muito neles, mas eles são jogadores, são bons jogadores de futebol, não é? São jogadores selecionáveis, sem dúvida alguma, não é? O Dava não gosto muito, pois eu sei. De dizer. Faz-me alguma impressão como é que o Davo... Mas o Dalot provavelmente seria titular na maior parte das seleções do resto, do que vão ao Mundial. Tá bem, mas o ponto de comparação deixou de ser esse. O ponto de comparação deixou de ser... Qualquer jogador de Portugal seria titular, eu arrisco-me a dizer que qualquer jogador do Sub-21 seria titular no Suriname. Sim, provavelmente. O ponto de comparação não estou por dentro, mas sim, diria que sim. O se calhar até do Sub-17 quase. O ponto de comparação deixou de ser esse. Portanto, mas o Davo tem uma coisa super interessante, que é jogar à direita e jogar à esquerda. Também o Cancelo. Faz as duas posições, mas o Davo cresceu efetivamente, mesmo na formação, sub-17, sub-18, sub-19. Mas fazia as duas. Ok. Quando ele chega ao Porto, até é mais utilizado a defesa esquerda, se não estou enganado, quando ele sobe e depois é que passa para a direita e depois é logo vendido também, daquelas coisas. Mas é outro que não atingiu o teto que toda a gente antevia ao Davo, no meio de lesões. Depois acho que a opção do Manchester United também não terá sido o teto. É um dos jogadores mais essenciais no United dos últimos anos. É um clube gigante. Diz-me a carreira do Davo em termos de clubes é uma coisa absurda, não é? Porto, Milan, United. Um gajo que joga campeão europeu de sub-17, campeão europeu de sub-19, ganhou a Liga das Nações, é selecionável. Quem era a maior parte dos jogadores de futebol. Não sou ninguém para estar a discutir isso. Agora, eu acho que o teto do Davo em termos individuais era muito superior a isso. É curioso porque os alas portugueses do Porto, também João Mário, que não era bem defesa direito, não é? Mas a verdade é que depois passa para essa posição e antevia-se uma grande carreira. Pronto, está a jogar nos Juventus, que é um grande clube europeu. E o próprio Martim Fernandes, que eu próprio está a jogar. Não está a jogar, João? Já não joga. Pois, já está no banco. Aliás, até se fala que vai pedir para saltar. Pois. Está difícil. Mas a verdade é que são defesas que se calhar aqui em Portugal eram jogadores de topo e estariam muito acima do nível, e a verdade é que não têm tido muita facilidade na própria subida, mas também há vários. Nós temos outros, os irmãos Esteves também, quer dizer, havia levantavam-se grandes questões e pronto, ia haver grandes carreiras. Eu desses alas assim que se falava muito, eu acho que os únicos dois que tiveram grandes carreiras são o Cancelo e o Nuno Mendes, não é? E o Nuno Mendes ainda vai longe, não é? O final da carreira do Nuno, mas a verdade é que são... o Nuno Mendes acima dos outros. O Nuno Mendes tem o problema das lesões, que apesar de tudo parece estar mais ou menos controlado. Mas atenção à carreira do Cancelo. Carreira do Cancelo, se eu falava dos clubes do Davo, quer dizer, do Cancelo, mesmo tirando do Benfica, vamos ver Valência, Barça, Inter, Juve, City. Anos e anos de City. Mais. E agora Bayern, teve no Bayern também. No Bayern, porra, isto é uma coisa. Eu nem conto com o Benfica, porque ele mal jogou no Benfica. O Davo, apesar de tudo, joga no Porto. Quer dizer, e agora com o Al Nassr também não conto que aquilo não é nada. Na Al Nassr não há Vival. Al Hilal, Jorge Jesus. Jorge Jesus é Al Nassr. Sim, é uma confusão dos diabos. mas pronto, se falamos da carreira do Davo, do Cancelo, então é outra coisa absolutamente estratosférica, mas acho que o teto do Nuno Mendes é superior a todos esses. Acho que o Nuno Mendes tem condições para ser o melhor lateral de sempre do futebol português e um dos melhores de sempre do futebol mundial. Aliás, lançámos um tweet sobre isso. Foi massacrado. Como sempre. Nós somos muito novos. Que não vimos o Roberto Carlos nem vimos o Ashley Cole. Pronto, está bem. Por acaso vi. Agora, o Prime Ashley Cole ainda vi. O Nuno Mendes é melhor. O Prime Roberto Carlos não. Quer dizer, o Prime Roberto Carlos é para aí quê? 2001 tinha 8 anos, 9. Eu acho mesmo que o Nuno Mendes está mesmo a caminhar a passos largos. Claro, há a questão das lesões, não é? Mas a passos largos para ser o melhor de sempre. Sempre. É uma coisa completamente absurda. À direita, se fosse à direita, eu diria competição com o Dani Alves, né? Acho que Dani Alves, para mim, do que vi, claro, inventou, revolucionou, remodelou a posição, mas à esquerda eu não me lembro assim de tantos e tão bons que fizessem o que ele faz. Fala-me do Maldini. Ok, o Maldini. O Maldini era um central. Sim. Jogava a lateral também. Claro. Exato. Agora, sim, não há. E à direita, agora deixaste-me agora. Para mim é o Dani Alves.
Dani Alves, Maicon, mas lá está, são Zanetti também. Mas o que eu vi do Dani Alves no Barcelona, claro que há um contexto, não é? Mas o que ele fazia era absolutamente inacreditável. Mas o Dani Alves também no Sevilha também já era muito forte. Ele vai para o Barcelona. Sim, não é verdade. Não é daqueles gajos que aparecem no. Aliás, essas equipas do Sevilha eram muito fortes. Mas era daqueles alas ofensivos. Era um defesa que era um ala ofensivo. E quando vai para o Barcelona, ele revoluciona a posição, porque os outros. Há muitos laterais de hoje em dia, do futebol moderno, que são a quem se pede aquilo que se calhar não se pedia, ou que se calhar foi o Guardiola que começou a pedir ao Dani Alves, e que todos os laterais agora se fala da referência ofensiva, consegue jogar por dentro, consegue jogar por fora, consegue rematar a baliza, consegue bater bolas paradas, consegue, isso é tudo, na minha opinião, é tudo referências do Dani Alves. Depois há outro perfil, né? Filipe Lam, há outro perfil de jogador, mas para mim o Dani Alves é outro nível, não é? Mesmo técnico, alguma coisa. E os títulos, já falo dos títulos. Sim, o Dani Alves tinha uma coisa muito boa, que à frente dele jogava o Messi. Claro. Ele deu uma entrevista uma vez que disse que às vezes entendia o Messi muito bem, que o Messi só precisava tocar na bola às vezes, ele não se podia desligar do jogo, então tocava às vezes a bola para o Messi, só para o Messi sentir a bola e passar outra vez, porque ia chegar a uma altura que dava a bola ao Messi e o Messi ia resolver o jogo. Sim, mas eu acho que não há alas, se pensarmos bem, não há alas maravilhosos, principalmente no nível ofensivo, que não tenham grandes craques à frente. Quer dizer, basta pensar no Ashley Cole no Arsenal, não é? Quer dizer, estamos a falar de ter uma super equipa, muitas vezes com o Henry a jogar à esquerda para dentro, não é? Eu acho que sempre que quando se fala dos melhores alas também se fala, se calhar no Bayern, mas mesmo no próprio Bayern, não é? Estamos a falar de ter o Robben, ter o Ribéry, quer dizer, estamos a falar de outro nível. Havia sempre jogadores muito bons à frente, portanto, acho que também é o contexto, exatamente. Ora bem, queria-te fazer aqui outra pergunta sobre a seleção, carimbada aqui o apuramento. Há aqui um tema que, principalmente o pós-jogo com a Irlanda, que me leva, que fico um bocado incrédulo, e que até gostava de fazer essa pergunta, que é a forma como Portugal está a tentar que o Ronaldo não cumpra o castigo. E eu queria perguntar-te diretamente, se isto fosse outro jogador, se Portugal fazia esta figura, porque não deixa de ser uma figura, a justificação aparentemente apresentada por Portugal, ou que está a ser preparada, tem justificação como o ambiente foi muito hostil, o ambiente no estádio foi muito hostil. E eu queria te perguntar o que é que tu achas sobre este tema. Acho que é uma figurinha que Portugal se está a apostar, a Federação se está a apostar. Acho que não faz sentido nenhum. O homem é bem expulso, vai levar os jogos que tiver que levar. A reação que ele teve à expulsão também não irá ajudar depois no castigo, porque isso é tudo para o relatório do árbitro, será tudo analisado. A ideia de que isso pode ser justificável, ou seja, o facto de ter sido andar a ser provocado o tempo todo, de não ser. Como se não fizesse parte. Como se não fizesse parte, como se isso não tivesse sido a vida do Ronaldo nos últimos 20 anos, como se ele não tivesse habituado, como se não tivesse jogado em ambientes mais hostis. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Ele antes do jogo diz que gostava que o assobiasse e que o insultasse. Estava habituado a esse estava ambiente. Habituado, não fazia mal nenhum, e que até gostava. Não sei, o Cristiano Ronaldo Prime era alimentado por isso. De repente a seleção prestar-se um choradinho, a Federação prestar-se um choradinho, se fosse outro jogador tenho sérias dúvidas que isto fosse para a frente, quer dizer, e Portugal quer se autossabotar, porque a seleção é efetivamente melhor ser o Cristiano Ronaldo, portanto, acho que é melhor o Ronaldo apanhar 3 jogos, não jogar os 2 primeiros do Mundial para a coisa ficar resolvida, e depois no terceiro, sei lá, contra as Ilhas Coração, mete o Cristiano Ronaldo, marca mais 10 golos, fica com 988 e depois continua nisso, porque não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Tu achas que. Diz. Não, acho que há uma dívida de gratidão gigante para com o Cristiano Ronaldo. Pode fazer mas a minha questão é de quem? Porque eu não acho mas eu não acho que seja só isso. Eu acho que há também um grande poder do Cristiano Ronaldo e uma incapacidade do Cristiano Ronaldo de admitir, pá, olha, tenho que ir saindo, não é? Porque quer dizer, eu acho que não me faz. Porque há a teoria, não sei se concordas com ela, de que o Fernando Santos é despachado também por aquilo que faz no Mundial, quando senta o Cristiano. Para mim é mais grave. É que soube-se há pouco tempo que o Fernando Santos já tinha sido despachado. Portanto, sentia-se liberto para tomar essas decisões. Porque acho que foi ele que disse, acho que foi o próprio Fernando Santos que disse que a rescisão já estava acertada, qualquer que fosse o desfecho do Mundial. Do Mundial, exatamente. Mundial. Portanto, ainda é mais grave no sentido que os selecionadores praticamente estão coagidos pelo Cristiano Ronaldo e pelo estatuto do Cristiano Ronaldo. Agora, eu tinha muita esperança quando o Martínez entrou, fosse o Martínez, fosse outro selecionador qualquer que tivesse
tivesse a coragem de encostar o Cristiano Ronaldo, ou de lhe dar um papel secundário, que acho que é o que ele neste momento tem que ter, pela idade, pelo que joga, pelo que oferece à equipa, pelo que não oferece à equipa. Mas rapidamente percebi que estava tudo igual, e não falo que esperava que o Cristiano Ronaldo deixasse de ser convocado para a seleção, porque isso efetivamente também não faz sentido, não fazia sentido. Principalmente porque eu não acho que haja grandes soluções. Sim, mas que houvesse uma conversa franca com o jogador e que houvesse o entendimento. E, neste momento há outras soluções que favorecem mais o sistema de jogo de Portugal e a própria seleção. E quer dizer, eu compreendo que seja complicado, e há muita gente que diz que o Cristiano Ronaldo tem um amor infindável pela seleção. Eu acredito nisso, mas também tem um amor infindável por si mesmo. Que o ego do Cristiano Ronaldo é uma coisa absolutamente alta, portanto é complicado. E quando tu chegas aqui e dizes que ele vai ser titular no Euro 2028, para mim é completamente ridículo. Completamente ridículo. Há esse objetivo do Cristiano. Epá, não posso acreditar nisso. Não posso acreditar nisso. Também por esse motivo o ideal é Portugal ser campeão do mundo. O homem sai em grande e sai. Despachar já é isso. E fica despachado. Mas para mim não faz qualquer tipo de sentido. Não sei a tua opinião quanto a isto, mas acho que é uma figura da Federação, neste caso, mais uma. Sim, eu acho principalmente a justificação é absurda. O jogador cometeu um erro e tem que assumir esse erro. Portugal tem de ou seja, o Cristiano tem de cumprir o castigo, que é o castigo de qualquer outro jogador. Se tivesse feito o que ele fez, teria de cumprir. Eu sei que os estatutos são coisas diferentes e provavelmente o árbitro, há estatutos diferentes, não é? Dentro do mundo do futebol, mas na realidade este é uma coisa demasiado grave, não é? Uma cotovelada, depois a forma como sai provocatória, a forma como depois que entra no bate-boca com o treinador. Quer dizer, estamos a falar da seleção irlandesa, quer dizer, não estamos a falar de, independentemente de todo o respeito pela seleção irlandesa, todo o respeito que tem, ainda bem que vão ao play-off, vamos ver se vão ao Mundial ou não. Mas quer dizer, estamos a falar de uma seleção que, se não é segunda linha ou terceira linha europeia, primeira linha não é certamente, não é? Portanto, acho que o Cristiano deixar-se comer numa situação destas é inarrável, e acho que ir atrás disto, a justificação de Roberto Martínez então na Flash não sei quem é que escreveu a nota de comunicação, mas pronto. Mas para mim ainda é mais grave agora o que a Federação faz, ou que está a tentar fazer, que é tentar, eu sei que há recursos, né? Isso faz parte do futebol, faz parte, pronto, do sistema judicial desportivo. Agora, é a vida? Não desse uma cotovelada num jogador? Quer dizer, eu não tenho aquela opinião, acho que é importante tê-lo como opção, não tenho aquela opinião de se calhar ainda é melhor ele não estar, não acho isso, mas ao mesmo tempo é do género, ele comete um erro que se outro jogador qualquer cometesse, cumpriria um castigo, não é? Isso. Não ia atrás dele, não ia atrás neste caso da FIFA, por isto, não é? Isso foi só o contrário. Mesmo os próprios comentadores da RTP, quando o Cristiano Ronaldo dá aquela cotovelada, colocaram em dúvida se pode ser expulso. Depois, que o árbitro vai ver. Foi chamado ao VAR, já vi também. Toda a gente viu. É estranho. Há um chauvinismo, não há outro nome, em relação ao Cristiano Ronaldo, que é uma coisa completamente absurda. Mete o homem acima da seleção. E eu acho que é isso que acontece muito, e é isso que afasta as pessoas da seleção também. Porque eu tenho muito mais prazer em ver um jogo de Portugal hoje do que tenho prazer em ver um jogo de Portugal com o Cristiano Ronaldo. Por inúmeros fatores. Eu não sou hater do Cristiano Ronaldo, só que neste momento parece. Sim. Parece que muita gente passou a ser hater do Cristiano quando ninguém. Ou seja, a grande maioria das pessoas não são haters do Cristiano Ronaldo, muito menos as pessoas em Portugal, não é? Mas as exibições do Cristiano Ronaldo absolutamente assombrosas pela seleção. Quer dizer, aquele jogo contra a Suécia. Há um jogo do Ronaldo que não me sai da memória nunca pela seleção, que é um jogo contra a Holanda no Europeu. Era 2012. Faz tudo bem. Esse é dos jogos mais importantes que eu me lembro do Ronaldo na seleção. A história do Cristiano Ronaldo, obviamente, não tem paralelo em outro jogador português. Sim, nunca será apagada. Eu não estou a prever que apareça um Cristiano Ronaldo nos próximos, provavelmente não serei vivo e até parecer outro Cristiano Ronaldo, porque é uma coisa, todos os recordes, mas há recordes que são para ovos, tipo, isto, de andar atrás do recorde 1000 do gol 1000 forçosamente, andar atrás da sexta participação no Mundial forçosamente, para depois ir atrás de não sei quantas participação no Europeu, também será a sexta. Desfoca o que parece ser mais importante, não é? É que até parece um ponto que já nem é natural.
Sim. Ganhaste não sei quantas Champions, ok, és o jogador com mais Champions. Não sei se é esse não, mas pronto, será um dos que tem mais. Como ele haverá não sei quantos no Real Madrid, que também tem as mesmas, mas pronto, ele foi a cara dessas equipas. Jogador com mais gols na Champions, tudo bem. Jogador com mais internacionalizações, não sei se é, mas já deve ser. Tudo bem, jogador com mais gols na seleção portuguesa, numa das seleções, não sei se é o jogador com mais gols pela seleção no geral, mas pela seleção portuguesa é certamente. Pronto, há uma série de recordes que ele conquista em tempo útil e por mérito. Agora chega a um ponto que já é arrastar, já parece que estamos a dar recordes ao homem só para ter mais um. Isso não faz qualquer tipo de sentido. E depois a seleção tem uma dívida, a seleção devia dizer, a Federação tem uma dívida de gratidão completamente gigante com o Cristiano Ronaldo. Sim. Ao mesmo tempo isto que é Portugal... mais uma das coisas. Inventar prémios nas esquinas de ouro e nas gravas de não sei o quê para dar ao Cristiano Ronaldo, quando já o Cristiano Ronaldo já não pode ganhar mais nada, porque não foi o melhor jogador, não foi o jogador com mais assistências, não foi a jovem revelação, só faltava darem este. Não foi, de repente dão um prémio de carreira já ao homem, ou o prémio não sei o quê, pelo não sei quantos, inventam sempre coisas novas para o Cristiano Ronaldo ser congratulado, com todo o mérito que ele merece e por toda a história que tem, mas neste momento há que dar a vez aos mais novos. Isso é a lei da vida. Eu acho que há uma grande negação também do próprio Cristiano. Acho que há uma grande negação com a sua condição, e acho que há uma negação grande. E diria, tenho quase certeza disto, mas pronto, diria que o Cristiano também está rodeado de yes-mens, não é? E portanto que estão, quer dizer, todos os dias o Cristiano alimenta dezenas, não diria centenas, mas dezenas de bocas, se calhar centenas, e portanto também convém para muitas pessoas que estão à volta do Cristiano que isto continue, não é? Quanto mais o Cristiano se mantiver ativo a jogar futebol, mais a indústria que está à volta do Cristiano, esta máquina que está à volta do Cristiano, continua viva, não é? Portanto, às vezes, ao mesmo tempo que eu não quero nunca tirar a responsabilidade ao Cristiano, eu acho que também há aqui um certo há um interesse à volta do próprio Cristiano em que ele se mantenha nesta realidade que é estranha, é bizarra, não é? Na Federação, imagina, a Liga Saudita eu não acompanho, mas acredito que até faça bem à Liga Saudita ter um Cristiano, não tenho dúvidas nenhumas disso, mas a verdade é que ao nível da Federação Portuguesa, numa altura em que estamos a falar das melhores gerações de Portugal, a formação do futebol português, na minha opinião, continua a formar muitos e bons jogadores, quer dizer, temos jogadores de 18, 19 anos na seleção seleção A, que são alguns dos melhores jogadores do mundo, estamos a falar de sub-21 que são dos melhores jogadores do mundo. Ainda faz menos sentido esta realidade, não é? Portanto, é tudo bizarro. Ao mesmo tempo, não sei se... Estás sem micro, guarda. Não, está a dizer que não faz sentido. Ao mesmo tempo, não sei, passando aqui também porque o episódio já é um bocadinho mais curto, mas ao mesmo tempo, o que eu também acho bizarro, macabro, não quer ser injusto. Não sei se viste o encontro que houve da APAF. Depois nós também trouxemos este tema esta semana, porque a semana passada falámos de arbitragem e estamos aqui a tentar que isto seja de alguma forma comentário construtivo sobre o tema, e a verdade é que os árbitros, a Associação de Árbitros veio falar abertamente sobre isso e já encaminhou para a Liga, e a própria Federação está por dentro da situação, novas medidas de coação, de coação não gosto da expressão, mas multas, algumas medidas para que os clubes, nos seus dirigentes, nos seus treinadores, nos seus funcionários, sejam de alguma forma mais condicionados e sejam de alguma forma mais multados. Eu queria perceber qual é a tua opinião sobre este tema, Guarda. O que é que sentes? Que é só uma medida que pode ser importante para os clubes terem algum tipo de mais serem um bocadinho mais comedidos naquilo que é a crítica, ou achas que isto não vai resolver nada? Não resolve nada. Não resolve nada porque os clubes e os altos dirigentes e treinadores não querem saber dessas multas, porque no fundo quem acaba por falar mais são os clubes grandes. Se alguém que vai falar menos serão os clubes bitos mais pequenos, porque têm as contas mais apertadas. Se as multas forem alguma coisa do estilo NBA que tu falas, já vais 50 mil, 100 mil, isto individual, né? Em termos de clubes.
nos sites. As multas, eu acho que as multas mais assustadoras até são a possibilidade de perda de pontos. É uma das coisas que os árbitros... Isso é uma coisa que nunca vai acontecer, mas que é uma coisa que poderia assustar, mas que não vai demover. Eu acho que o sistema está demasiado viciado. Até porque quem tende a provar estas opções para isto ser implementado na Liga é a Liga de Clubes. E são os que têm de aceitar esta proposta. Exato, e a Assembleia de Liga que são os clubes. Portanto, isso... É mais uma demonstração de tentativa de força dos árbitros do que uma coisa real. Os árbitros também têm que ter atenção que para terem legitimidade para tentar este tipo de coisas também tem que ser um bocadinho melhores, porque as críticas não são infundadas, são agressivas e normalmente sobem em tom, e normalmente é sempre também nesta altura de seleções, porque há uma pausa que dá para massacrar mais. E não tem tido sorte nenhuma, porque as decisões têm sido muito mais para todos os lados. Mas imagina, vou pegar no caso do Sporting com o Santa Clara. Houve um benefício indireto ao Sporting por causa do canto, não é um penalti, né? Mas houve um benefício. Ninguém fala do Santa Clara. O presidente do Santa Clara falou depois do jogo, veio pedir desculpas, e ninguém quis saber mais de Santa Clara, que perdeu um ponto, que a partida estava no bolso e está cá para baixo, e provavelmente vai fazer falta no final da época. Toda a gente está focado no Benfica, que vai falar muito e fez aquele comunicado que também, enfim, e no Sporting, que tem mais 3 pontos ou mais 2 pontos do que devia ter, supostamente, e não sei o que, ninguém quer saber do Santa Clara. Portanto, isto mais uma vez é uma medida que, se é para afastar ou para tentar demover os grandes de Favária, não vai demover, nem vai ser aprovado. Isto vai continuar tudo assim. E depois é assim, os árbitros estão fracos. Isto não dá. A gente não gosta de falar. Eu acho que as mudanças na própria, neste cardápio daquilo que são as multas, eu acho que só poderá acontecer, ou só seria aprovado na Liga, se os próprios clubes depois houvesse algum mecanismo também dos clubes também conseguirem protestar, não é? Porque os clubes também teriam direito a isso, não é? Ou seja, eu acho que há uma... E gostava também de dizer que a semana passada até fizemos um reel disso que eu disse. Eu acho que é inaceitável os erros, como disse, mas também acho que são inaceitáveis os erros, mas também acho que é inaceitável, e só vi depois aquilo que o Mário Branco disse ao árbitro, que só soube depois do relatório. Acho que é um tom demasiado ameaçador, demasiado agressivo, e portanto eu acho que os árbitros têm direito a pedir mais condições, e nem que seja sentirem-se menos coagidos, aquilo que se viveu nas últimas semanas. Sim, mais seguros, porque uma das coisas que eles alegam é a própria família. É claro, mas ao mesmo tempo eu também acho, peço desculpas, eu também acho que os clubes também têm algum direito a protestar, tem que haver algum contraditório, tem que haver algum momento em que os próprios árbitros, mas eu sei que isto depois pode tornar-se uma coisa demasiado resposta contra resposta, mas ao mesmo tempo, quer dizer, para isto ser aprovado por um órgão que é liderado por clubes, os clubes também têm que ter uma palavra a dizer, não é? A Liga Portugal é feita dos clubes, não é? E para a opinião pública tender mais para o lado dos árbitros, isto estamos num país que é profundamente clubista, mas para a opinião pública tender um bocadinho mais para os árbitros, tem que se meter os homens a falar, porque a maioria deles fala muito bem, e não é com os áudios do VAR que lá vamos, porque quer dizer, os áudios do VAR os próprios árbitros já estão muito defensivos também, não é? Sim, é no meio do jogo, os árbitros já estão defensivos porque aquilo vai ser cá para fora. Acho que os árbitros têm mesmo de ser postos a falar, seja em programas, seja em conferências de imprensa, seja no que for, porque a maioria deles fala bem e humaniza a pessoa, porque às tantas parece que estão a vir robôs, dá para ofender. Tu vais para o estádio, é o filho da fruta, ou não sei o que, não sei o que mais, é tudo de um par de botas. E os árbitros são sempre massacrados, e obviamente, tendo ainda por cima num país que é profundamente clubista, metes sempre o teu clube acima de qualquer coisa, e o teu clube tem sempre razão, apesar de ter os maiores vicaristas no teu clube e não teres razão nas arbitragens, vais sempre defender o teu clube. Acho que é profundamente necessário colocar os árbitros a falar e a justificar-se e até admitir erros. Chegar o árbitro do jogo do Sporting Santa Clara, que já nem lembro quem é que foi, porque essas coisas passam lá, e dizer, o homem numa conferência de imprensa dizia, falhei, mas não pode ser o primeiro, não pode ser depois de um barraco daqueles meter jogo o primeiro, quer dizer, vai fazer figura de parvo. E até acho que tem de haver o outro lado, que é o lado positivo da coisa, né? As arbitragens boas, isso tem de ser valorizado. Exato. Até teria que começar por aí. Nós na semana passada tivemos um comentário, vou aqui pegar no
nos comentários da semana passada, o Tiago Lourenço 11, a quem manda um abraço, e a quem diga aos restantes para fazer o mesmo que ele, que é comentarem tanto no YouTube como no Spotify, que diz aqui, na altura o Azevedo fala sobre a questão dos árbitros perceberem pouco do jogo em si, e ele diz que discorda com o Pedro, não é uma questão dos árbitros perceberem pouco de futebol, porque se tiverem a oportunidade de ver o Nápoles-Frankfurt, arbitrado pelo João Pinheiro, o João Pinheiro conseguiu parecer bom árbitro. O problema é mesmo esta cultura instaurada que temos no nosso futebol, em que a mínima coisa separa um jogo. Isto é verdade, ou seja, muitas vezes tu vês os árbitros, bons árbitros portugueses lá fora, muito mais soltinhos, usando a expressão de quem gosta. O Flávio Dias fazia ótimas arbitragens na Europa. O Proença fazia ótimas arbitragens na Europa. O Proença chegou a apitar finais de Champions. Sim, é verdade. Não foi por ser um nabo. Sim. Mas em Portugal havia muitas arbitragens fracas de todos. E começa sempre pelo positivo. Tens um árbitro que faz uma excelente arbitragem pela opinião pública, no geral, no dia a seguir, já nos curtinhos. Gostava de dizer que nós aqui já fazemos muitas vezes esse elogio quando a arbitragem é positiva, principalmente jogos grandes. E deste ano fizemos isso, lembro-me, com o Porto Benfica. Uma boa arbitragem. Que depois, curiosamente, até foi bastante contestada por causa de um suposto penalti sobre a Denis Gol no último minuto, ou nos últimos minutos. Pegue-se no homem, Canal 11, Sport TV, quem quiser. Pegue-se no homem e tal, está aqui. O próprio canal da Liga, a própria Liga, pode criar qualquer coisa. Pegue-se no homem e fala, pode ser em circuito fechado, pode ser numa conversa com um jornalista qualquer, não é preciso ser uma conferência de imprensa que está ali mais arriscado. Uma coisa, humaniza-se a pessoa. Depois pode fazer tanta coisa para proteger os próprios árbitros nesse sentido. Porque às vezes, tu olhas para os árbitros, parece que eles não existem. Depois, eu por acaso acho que nunca vi um árbitro fora do contexto do estádio. Acho que nunca. Por acaso já vi. Uma estação de serviço. Eu só vi ex-árbitros. Ainda outro dia vi o. Não foi o Cílio Batista. Nem interessa para nada. No caso, quem eu vi na estação de serviço foi o Cílio Batista. Não foi o Cílio Batista, foi outro que está muito velho. Daqueles também, o Croado, Jorge Croado. Viu no IKEA outro dia. Está muito acabadito. Mas isso também não interessa nada. Mas pronto, humanizar a figura do árbitro. Parece que neste momento é legítimo que os árbitros peçam melhores condições e sentirem-se mais seguros, mas isto é um país de selvagens. Isto nunca vai. A minha questão, quando eu ouço esse tipo de frase, e com as quais eu concordo, eu gostava de perceber se isto também não é uma coisa transversal aos outros países. Ou seja, que quando, por exemplo, nós falamos, Artur Soares Dias fazia boas exibições internacionais, até árbitro finais, o Proença igual. Eu gostava de perceber se o adepto inglês médio, ou o adepto inglês, ou o adepto italiano, ou o adepto espanhol, sente o mesmo com os seus árbitros. Ou seja, eles aqui são muito maus e vão lá fora e são bons árbitros, não é? Eu gostava de perceber isso, até porque sei que em Portugal há sempre, até os árbitros internacionais são contestados. Nós, até os árbitros estrangeiros, nós lembramos do jogo que ele fez contra a equipa X que nos lixou. Portanto, até aí, eu acho que é mais uma questão cultural com a figura da árbitro. Há uma clássica que nos jogos da Champions ou da Liga Europa é: de onde é que este gajo? É esloveno, claro, não gosta dos portugueses, este gajo veio para bichar. O Gazprom, os russos, é ucraniano. Em francês, pronto, está tudo explicado. É o espanhol. Não, há sempre uma justificação. Portanto, eu cada vez mais percebo que os árbitros se sentem pouco defendidos, mas ao mesmo tempo os árbitros também têm de ser um bocadinho melhores, não é? E portanto os clubes, eu acho que não pode ser este chavascal, este festival que tem havido, obviamente. Sou absolutamente contra isto, aquilo que alegadamente alguém da estrutura do Porto fez, a forma como o Mário Branco falou com os árbitros, a forma como já tivemos também no Sporting e temos tido comunicados e tudo mais. É grosseiro, mas ao mesmo tempo eu também não quero ser aqui defensor de uma classe que também me parece muitas vezes que está num pedestal. Porque, quer dizer, eles fazem parte do jogo, não é? Não são os maiores responsáveis pelas equipas perderem ou ganharem, mas são uma terceira parte do jogo, não é? Tem de fazer... e a margem de erro dos árbitros desceu drasticamente com a questão do VAR. Pois. Não se admite agora aos árbitros um erro, não pode haver erros, e não é isso que se tem verificado. Mas ao mesmo tempo foram os árbitros, muitos deles, a grande maioria foi a classe de árbitros que pediu a implementação de novas tecnologias. Portanto, obviamente o nível de erros vai ter de baixar, e eles têm de assumir isso como uma realidade normal. É normal que assim seja, e portanto são mais contestados. Não têm que cometer menos erros óbvios, não é? Digo eu.
Eu concordo completamente com o que tu estás a dizer. Só para terminar este tema, eu acho sinceramente que não é com a comunicação. Acho que ajuda termos a comunicação dos VARs, mas que os árbitros já estão muito defensivos. E acho que estas medidas, honestamente, visam sempre os clubes grandes e não protegem os clubes pequenos. Porque se houve um erro, sei lá, olha, hoje no Famalicão, antes no Felgueiras Farense da segunda liga, ninguém sabe. Sim, uma multa de 30 mil euros num clube desse é muito diferente de uma multa de 30 mil euros num clube como o Benfica, ou Sporting ou Porto. Exatamente. Portanto, acho que não é a escala vai ser a mesma. Ou seja, não vai haver escalas, não é? Vai ser, a multa é a mesma, é universal. Acho que não será por aí. Há um bom caminho, mas isto é cultural. E acho que os árbitros também têm que saber que é cultural e que não é com estas reuniões e que as coisas se vão resolver. Ainda por cima tem que ter a aprovação dos próprios clubes. Claro. Pedro Guarda, tenho aqui outro tema antes de irmos para uma nota internacional e uma nota nacional que eu tenho aqui, e como sabia que ia gravar o episódio só contigo, trouxe aqui um comentário que é uma resposta a uma coisa que tu disseste, e portanto eu queria o teu comentário a isto. Um comentário do Ralph Powell, -Q4U, que diz o seguinte: benfiquista médio não é muito instruído. Por que não dizer português médio não é muito instruído? Pareceu um argumento semelhante ao que se lê na famosa bolha do Twitter, em que o benfiquista médio é o do vinho de pacote e não sabe ler. E eu que estou no Twitter e sei o que são KPIs, é que sei o que é melhor para ganhar jogos de futebol. É um pouco a perpetuação desse tipo de argumento que efetivamente levou a zero crescimento em 5 anos para João Noronha Lopes. A realidade é esta: a bola entra e corre tudo bem. Ela não entra e aí vêm todos os problemas à flor da pele. Jogadores, gestão, passivo, déficits operacionais, problemas na app e o preço dos jogos. A magia do futebol é esta: de um momento para o outro cai tudo. Os 65% do vinho de pacote, se calhar muitos são sócios que já viram o Benfica ganhar, perder em finais europeias, a terraplanar tudo e todos em crise. E se calhar não vivem num mundo de redes sociais em que a sua opinião tem que ser exposta e validada por outros perfis digitais para saberem o que querem e como se posicionar. Antes de comentares, Pedro, não é verdade que em 5 anos o João Noronha Lopes não tenha tido zero crescimento. Teve bastantes mais votos. De resto, peço o teu comentário. Eu por acaso ia responder, só que depois achei, nem vou responder, porque depois não sei se comentou muito mais durante a semana, só que às vezes quando vou à rua com a minha cadela vou ver os comentários. E eu era para responder, só que depois nem vale a pena, porque eu até lembro quando eu disse isso, eu disse: essas pessoas provavelmente não são tão interessadas, não têm tantas armas para ter mais conhecimento. E se tivessem essas armas, e até pode ter essas armas, pode decidir na mesma votar no Rui Costa ou em que elas quiserem. Claro. Só que eu referenciei, essas pessoas podem ser pessoas muito mais competentes do que eu em muitas áreas e do que vocês, por isso é que eu falei dos cursos, que tenho o curso, dei o exemplo do curso, como podia dizer que você saltar a corda e essa pessoa se calhar não sabe. Mas pronto, porque eu não sou mais inteligente que ninguém, também não sou parvo. E o que eu estava a dizer foi precisamente nisso, não é por andar na internet, ou porque não, a verdade é que mesmo nas sondagens, essa falange de pessoas que não está nas redes sociais, e aí concordo, não está nas redes sociais, não manifesta a sua opinião publicamente, seja lá o que isso for, e não se mostra muito, vai ter 50 votos, já viu o Benfica perder, ganhar, empatar e o diabo a 7. Mas tu não achas que os 65% dos votos que foram em Luís Filipe Vieira não são de sócios de vinho de pacote, bem não? Do Rui Costa, neste caso. Olha, foi um erro, um lapso freudiano. Pois, completamente, mas não acho que tenha sido, mas acho que houve muito voto por ser a figura Rui Costa, não há dúvida disso. Houve uma tabela muito engraçada que colocaram, onde diziam os candidatos e as profissões dos candidatos. E mais uma vez, não estou a dizer que há profissões melhores que outras, estou a dizer que nessa tabela Rui Costa não tinha profissão. Era o único N/A, não há. Portanto, tínhamos advogados, tínhamos empresários, tínhamos não sei o que mais. Depois tínhamos o Rui Costa que não há. Portanto, o passado profissional do Rui Costa é muito duvidoso. É ser futebolista? É muito duvidoso, não. Foi ser futebolista, mas o passado do Rui Costa enquanto dirigente não é o melhor. Temos que admitir isto. E isso é desculpado por o facto de Rui Costa ter sido um bom jogador de futebol. Não é uma venda do Benfica, mas por ter chorado no amigável, por nunca ter escondido o benfiquismo, por ter-se mostrado sempre muito aberto a regressar ao Benfica. No amor do Benfica?
Não considero que o Rui Costa seja uma venda enquanto jogador do Benfica. O Rui Costa, desculpa, o Rui Costa faz. Guarda, essa aí não te vão perdoar nos comentários. Então, mas que não perdoem. Mas estou seguro que muita gente concorda com isto. O Rui Costa é uma lenda maior que Rui Costa. Eu percebo onde é que estás a querer ir, que é para não deixar. Mas o Nuno Gomes ganha mais campeonatos no Benfica que o Rui Costa. Isso responde à pergunta que eu te fiz? Tem mais títulos. Por essa hora 10, André Almeida é uma maior lenda do Benfica do que o Rui Costa. É mais preponderante na história do Benfica do que o Rui Costa. Ficou super em silêncio. Não. O Pizzi, é mais preponderante. Calma, o Pizzi é uma lenda maior do Benfica que o Rui Costa. Tem mais números, tem mais jogos, tem mais números que o Rui Costa no Benfica, tem mais títulos que o Rui Costa no Benfica. O Pizzi vai ser o próximo presidente. Não, estou a gozar. mas o Pizzi tem mais preponderância na história do Benfica que o Rui Costa. Enquanto jogador, agora enquanto dirigente, eu posso. Se não foi o melhor jogador no Benfica, foi mais não, agora o Rui Costa, eu acho que as pessoas não há cá vinhos de pacote, não há nada dessas coisas. Acho que as pessoas se agarram muito ao facto do Rui Costa ser um símbolo do Benfica que saiu, teve sucesso lá fora, nunca se negou a voltar, fosse sob condições, muitas vezes apoiando candidaturas duvidosas. Está aprovado. Não é preciso o Nuno Costa vir depois dizer que isso não existiu. Personagem bizarra também. Mas e acho que isso pesa muito no benfiquista médio, volto a dizer, no benfiquista que acompanha não acompanha a fundo o clube muitas vezes. E há outros que acompanham e quiseram votar Rui Costa e está tudo bem. Eu acho que a expressão benfiquista médio é mal interpretada. Benfiquista médio quer dizer média. Ou seja, é o benfiquista que... Há vários tons para esta expressão benfiquista média. Eu percebo que possa ser mal interpretado, mas há aquele benfiquista que vê tudo, que vê o polo aquático, que vê tudo, acompanha tudo, tenta acompanhar tudo. Não há uma classe de benfiquista. O basquete feminino está muito por dentro do clube, está muito vivo por dentro do clube, sabe tudo, sabe que é o diretor financeiro, que é o treinador adjunto da equipa B, esse benfiquista. Outro benfiquista que no seu direito completo só vê se calhar o Benfica Porto, Benfica Sporting, final da taça, jogos da Champions. Está tudo bem, mas esse de certeza que vota no Rui Costa. Porquê? Aparece o Noronha Lopes, ou outro, ou o João Diogo Manteigas, ou eu acho que não tenho bases. Cristóvão, eu não tenho bases. Realmente o Cristóvão passou a ser uma piada para toda a gente. É impressionante. Mas o que eu acho é que não tenho bases estatísticas para dizer isto, mas aqui é por achismo. Mas também o que nós estamos aqui a fazer é sempre achismo, não é? São as nossas opiniões. Eu acho que naquilo que é o benfiquista mais do associativismo, é óbvio que houve mais votos no lado de João Noronha Lopes, no lado de Diogo Manteigas, no lado da mudança. Acho que sim, mas isso não quer dizer nada no final do dia, não é? Não tens mais votos por seres mais associativo, por pertenceres mais ao clube, por fazeres mais parte do clube. O sistema é este, os estatutos serão aprovados. Também acho muita piada agora de haver uma grande preocupação que a direção pode cair com 2 chumbos no orçamento, porque os estatutos já foram aprovados por 3.000 sócios. Os estatutos anteriores a este tinham sido aprovados por 150 e nunca houve grandes queixas. Portanto, é para lá que as coisas andam, não é? Eu não duvido que esta direção vá cair ao primeiro falhanço desportivo, porque lá está. Aí concordo também com o comentário que foi feito. Porque isto a bola entra, está tudo bem, a bola não entra, está tudo mal. Isto é desporto, no final do dia. Exatamente. Há resultados desportivos que são mais importantes que os resultados financeiros, não é? Exatamente. Portanto, eu também não concordo que os benfiquistas tenham chumbado o orçamento de 30 milhões de euros positivos só porque era o Rui Costa e porque quem vai mais às assembleias é obviamente para contestar ou para tirar satisfações e está muito por dentro do associativismo e do clube. Mas já está. Provavelmente foi mal interpretado, eu tive para responder na altura, mas se a questão é a nossa opinião tem que ser validada na internet e há pessoas que não e os votos valem mais e não sei. Para mim está tudo bem, também nem nunca quis voltar a esse argumento completo. Os meus pais não são licenciados, não é por isso que deixam de ser as melhores pessoas do mundo, portanto... Sim, se a pessoa que não tem essa opinião sobre as coisas és tu, por acaso. Isso é não conhecer-te, mas isso também... Sim, mas isso também é o que é. Não é para aqui. Eu tinha aqui outro tema, tinha aqui 2 temas, um deles se calhar deixamos mais para janeiro, porque aparentemente há a possibilidade de Rafa Silva, sair do Besiktas, mas isso se calhar é um tema que deixaremos mais para a frente. O último tema só que eu tinha aqui, não sei se estás a par daquilo que se tem passado com o grupo Sportivo, que agora
o nome do clube agora é Sportivo, não é Desportivo, de Cascais, que esta tarde viveu um momento muito curioso, muito engraçado e claramente moderno no futebol, porque o influencer, TikToker de futebol, influencer, porque ele também está no Instagram, Valen Scarsini, argentino, o algoritmo dele estava no YouTube e o algoritmo dele levou a um direto de um jogo de futebol do Cascais, clube que está nas divisões no Nacional, e a verdade é que ele fez nas suas redes sociais, basicamente incentivou as pessoas que o seguem. Estamos a falar de uma pessoa que tem 400 mil pessoas no seu Instagram, a assistir ao jogo seguinte do Cascais no canal do YouTube, que foi hoje, curiosamente. O jogo que ganharam contra o Algés, não estou enganado. O Cascais está em primeiro lugar já agora, portanto isso vai ser interessante acompanhar o resto da época, perceber se esta onda vai continuar. E a verdade é que esta influência, que já não é micro, já é bastante macro, fez com que hoje, à data, o objetivo era ter 10 mil visualizadores em direto do jogo. Acho que nunca chegou a esse número, acho que esteve sempre ali nos 8 mil, 7 mil, 9 mil. Eu fui dando uma vista de olhos, mas estava a ver a seleção ao mesmo tempo. A verdade é que tem neste momento o jogo tem 70 mil visualizações, ou perto disso. Portanto, estamos a falar de um jogo do Cascais, onde isso nunca aconteceria. E portanto, fica a nota, fica também de acompanhar o Instagram do Cascais, que cresceu de 3 mil para 30 e tal mil pessoas no Instagram. Já fizeram parceria com o rapaz, portanto aquilo está bem encaminhado. O Cascais, que tem sido uma equipa que tem investido, é um clube que está. Tem investimento externo, acho que é de holandeses. Acho que sim. E portanto é a ver. Já agora hoje estive a assistir a transmissão, não sei se foi de propósito para este jogo, até porque houve aqui esta aposta, mas a verdade é que a transmissão foi muito porreira. Portanto, aconselho a seguirem isto, e acho que era uma história curiosa de trazer aqui. Não sei se és algum comentário, tu que és um homem da internet. Acho que este é o caminho. O Sporting também fez a parceria lá com aquela miúda que dá os cumprimentos aos jogadores. Não sei se isto é 5 minutos e tal, não sei o nome dela. O Porto também tem feito algumas coisas, nomeadamente acaba sempre por ser brasileiro, porque tem uma base de seguidores completamente gigante. E o Benfica também tentou ir com alguém, mas pegando no caso do Benfica, desperdiçou a oportunidade do Casemiro. Quando o Casemiro começou a falar do Benfica, o Benfica desperdiçou isso, mas acho que é este o caminho. E as redes sociais, sendo, por exemplo, o Aroca no TikTok é um fenómeno. O Passo de Ferreira já foi um fenómeno no Twitter, agora é o gestor do Twitter, acho que é o presidente, não é? Ou era, pelo menos era, até há umas semanas. Portanto, acho que é este. É muito engraçado isso. Vamos ver se não é só aquelas coisas, como o foguete que passou por cima da outra e virou o anúncio do McDonald's. É verdade. É curioso, eu estive a ver um bocadinho do jogo, um bocadinho nada, e há bocado vi os golos, consegui perceber na transmissão quando é que era, e a quantidade de comentários em direto é inacreditável. Tudo coisas, malta argentina, portanto. É engraçado ver a conexão Cascais-Argentina. Vamos ver como é que isto corre o resto da época. Nós fomos pioneiros com o Fofó, já agora. Portanto, ainda bem. É bom sinal. Já fez 4 anos isso. Já fez 4 anos. Olha, já agora a malta que só chegou agora, nós temos no nosso YouTube, é dos poucos vídeos que temos para além do podcast. Até acho que talvez o único. Que é uma sériezinha que nós fizemos. Neste caso não foi uma série, foi só um episódio. Era para ser uma série, depois Covid e não sei o quê. E, portanto, está no nosso YouTube. Vejam, no muro com o Fofó, clube que depois tem passado por dificuldades após esse documentário. E é isso. Alguma nota final agora? Quero dar um abraço aos teus amigos. Olha, um abraço. Espero ver o Azevedo e a Rita em breve. E já agora o Samit. Samit nunca grava comigo. É verdade. Portanto, está com alergia. Está-se a coçar todo. Mas pronto, espero que o Azevedo estava no mundo dele. E a Rita, segunda semana seguida, bem. Vamos ver. É bom que para a semana haja essa cobrança. Malta, para quem não segue o canal, subscrevam o canal, gosto, partilhem com a vossa malta. Estamos cá para a semana, deixem aí comentários. Não se esqueçam que Nuno Gomes e André Almeida e Pizzi são jogadores que estão à frente de Rui Costa na hierarquia na história do Benfica. Estão. Ora bem, até para a semana, um abraço.